Meus queridos, eu quero ler um versículo e dar uma ligeira palavra, prometo aos irmãos. 2 Pedro, capítulo de número 3, e versículo 18, que diz assim, 2 Pedro 3 e 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, sim, agora, como no dia da eternidade. E amém. Meus queridos, isso aqui é uma coisa que dá para nós, os obreiros. Hoje eu estava mandando um áudio para os meus obreiros e pedindo para eles, que eu não gosto de determinar, eu determino, não, eu sempre peço para eles, venham para uma reunião que nós vamos marcar, porque nós vamos fazer o CPO, o curso de aperfeiçoamento de obreiros. E eu dizia para eles que nós temos que crescer, que nos aperfeiçoar, porque se nós não nos aperfeiçoarmos, nós vamos ficar para trás, porque os irmãos sabem que nas nossas igrejas, os nossos jovens estão se formando. Lá eu tenho uns 10 advogados. Lá eu tenho pessoas que têm cursos de pedagogia, pessoas aperfeiçoadas na educação. E se nós não nos aperfeiçoar, nós vamos ficar para trás. E não temos como. Eu estava hoje me lembrando, eu dizendo que lá no casamento o pastor me mandou dar uma palavra, e eu estava dizendo que nós temos 4 razões para o casamento. E uma das tais é Paulo dizendo: se é de abrasar, se case. E eu me lembrei de um pastor que tinha lá, que veio de um ministério e ficou conosco, e esse pastor era uma pessoa muito fraca, coitada, não dava para ser pastor. Agora ele está sendo presbítero aqui em Maceió. O pastor perguntou se ele queria ser presbítero, ele disse: é melhor do que não ser nada. Aí ficou presbítero. Mas coitado, só Deus. E o irmão perguntou para ele: pastor, o que é abrasar? Meu filho, você não sabe o que é abrasar. Abrasar é uma coisa boa. Aí o irmão disse, e o jovem disse: e o que é, pastor? Você precisa saber o que é. E quando o jovem estava bem empolgado, disse: abrasar, irmão, é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, veja uma coisa dessa, né? Uma pessoa, um pastor, não sabe ensinar para o jovem o que quer dizer. Paulo queria dizer: se é de abrasar, se case. Então, a gente precisa crescer. Os irmãos, desculpa, porque isso é uma coisa para o pastor dizer, mas como me deu a oportunidade, eu gostaria de dizer: crescer na graça. Aqui na graça quer dizer no poder. Graça aqui significa poder, unção. E também crescer no conhecimento. O conhecimento de Deus e o conhecimento da palavra. Irmão, sabe que hoje o pastor faz parte da mesa diretora, nós fazemos, e nós vemos de vez em quando, sair na reunião, alguém pedindo para o pastor sair: pastor, mande um outro, a gente precisa de um pãozinho. Esse, coitado, só sabe cantar, não diz, a mensagem dele é 10 minutos. E às vezes sim, que às vezes nem tem, manda outra pessoa dar. Irmão, sabe que a igreja quer ouvir o seu pastor. Esse negócio de você ser um pastor e todo culto de doutrina trazer um pregador, todo culto de domingo trazer um pregador, a igreja fica querendo ouvir o seu pastor. E aqui os senhores são pastores, dirigem igrejas, dirigem congregações,
E os irmãos sabem disso, que é interessante saber que o povo quer lhe ouvir. Às vezes até tem pessoas na igreja que pregam melhor. Eu tenho gente lá que prega mais do que eu. Mas o povo não quer ouvir eles, quer me ouvir. Vocês entenderam como é a história? Por isso, irmão, que o apóstolo São Pedro diz: crescei na graça, na autoridade, na comunhão, na unção, no poder, e também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento, ele deve ser um crescimento proporcional. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. E esse crescimento deve ser um crescimento que nós devemos adotar. Adotar esse crescimento. Procurar se aperfeiçoar. Procurar ler a Bíblia. Comprar alguma... Tem comentários, irmão, que muitos, que é coisa maravilhosa. É riqueza. E a gente lê um comentário, a gente aprende. Não é que a gente vai pregar o comentário, mas os comentários ajudam a gente a interpretar a Bíblia, a interpretar o texto. Isso é muito importante para nós. Nós que somos obreiros, nós devemos nos aperfeiçoar. Esse crescimento deve ser proporcional. Glória a Deus. E crescer é uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque lá na igreja que os irmãos dirigem, vocês vão encontrar muitas pessoas interpelando você, né? Muita gente chega das faculdades perguntando a gente as coisas, fazendo questionário para a gente responder, e a gente tem que crescer. Eu já estou com 68 anos, mas eu ainda quero crescer. Não, já estou velho, para que eu quero mais? Não, eu quero crescer, até morrer crescendo. Quero morrer crescendo. Então, eu sou muito curioso. Quando eu vou para a igreja, eu levo uma caderneta, está ali, a minha agenda, que está toda riscada. Alguém diz uma coisa, eu escrevo. Alguém fala uma coisa assim interessante, eu já escrevo aqui, uma história interessante, um texto interessante, eu já escrevo. Pastor Nobre é desse mesmo jeito. Ele senta perto de mim e eu vejo lá. E isso é importante. Tem pessoas que nem a Bíblia traz. Aí só sabe dizer nada. O que é que sabe dizer? Nada. Então é importante, eu acho que essa palavra é muito importante para nós aqui. E eu quero aqui parar só nessa introdução, porque a hora já deu, e eu disse para os irmãos que vou ser muito sucinto, e acho que essa palavra é suficiente. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. Tem muitas, hoje nós temos riquezas. Antigamente nós não tínhamos. Quando apareceu a primeira Bíblia, com aqueles rodapés, foi uma riqueza. Depois começou a aparecer Bíblia, e hoje está uma crise de Bíblia, né? Aliás, está uma crise, não, uma abundância de Bíblias, de estudos, umas que a gente nem deve comprar, porque tem até heresia, mas quem cresce sabe. Tem uma coleção de chambre, irmão, aquilo é uma riqueza. Agora, se você não souber tirar os espinhos, você se engasga. Quem já viu isso? Chambre é um doutor mesmo. Gosto muito de ler chambre. Agora, tem muito espinho. E se a gente não cresce, se engasga. Porque menino não sabe comer peixe, não é verdade? A pessoa tem que dar o peixe só o filé, porque se der com espinho, ele se engasga. Ele não sabe tirar. Então, é preciso crescer por isso, por causa das falsas doutrinas, não é? Das coisas. Chambre é um grande, para mim é um dos maiores escritores. Eu tenho aquelas coleções dele, tem outros livros de Chambre, gosto muito, mas tem muita espinha. Se a gente não souber, é por isso que a gente precisa crescer para aprender a tirar as espinhas. Amém, gente? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.